Tragam de volta as acusações de traição. Comecem a cancelar cidadanias. Parem de se desculpar por sua superioridade política e tecnológica. Comecem a lidar com essa ameaça interna da mesma forma que lidam com a ameaça externa de Putin. Comecem a legislar e implementar essas novas leis, ou, caso contrário, a verdadeira extrema-direita controlará a narrativa e tomará essas medidas que acabei de mencionar. Quando eu era criança e vivia no Paquistão, vi muitos intelectuais paquistaneses tentando educar seu próprio povo. Eles costumavam dizer que o Ocidente não é responsável por nossos fracassos, que não é culpa do Ocidente que nossos países sejam corruptos, que não saibamos construir pontes ou fabricar carros e outros produtos de alta tecnologia. Sim, fomos colonizados, mas isso foi há 75 anos. Tivemos bastante tempo para construir nossos próprios países e, mais importante, digamos que o Ocidente conspire contra nós, então, que vergonha para nós por continuarmos a cair em suas conspirações enquanto não conseguimos conspirar contra eles. Esses são alguns dos pensamentos de um famoso intelectual paquistanês, Hassan Nissar. Parece que os paquistaneses não seguiram nenhum dos seus conselhos, exceto o último que acabei de mencionar. Sim, não melhoramos em ciência e tecnologia, nem aprimoramos nossos registros de direitos humanos, nem estabelecemos sistemas políticos fortes, nem fortalecemos nossas instituições democráticas. Não melhoramos em nada. Mas seguimos seu conselho sobre conspirar contra o Ocidente em resposta às suas supostas conspirações. Foi um longo projeto que se estendeu por várias gerações, ou pelo menos 30 a 40 anos. Enviamos centenas de milhares de imigrantes para o Ocidente. Esses imigrantes eram inicialmente gratos pelas novas vidas que o Ocidente lhes proporcionou. Eles criaram suas famílias lá, que se beneficiaram ainda mais das instalações ocidentais do que seus pais. Se tornaram médicos, engenheiros e empreendedores, e se tornaram iguaizinhos aos homens brancos, mas não completamente. Eles deixaram seus países do terceiro mundo para trás, mas a mentalidade de terceiro mundo e o ódio pelo Ocidente não os deixaram. O Ocidente, sem saber ou por negligência, engenhou sua demografia e, consequentemente, sua própria ruína. Esse experimento social em engenharia demográfica nunca havia sido feito em tal escala antes. Inicialmente, nas décadas de 80 e 90, a aceitação de imigrantes era muito cuidadosa e em uma escala tão pequena que seus efeitos adversos não eram e não podiam ser notados. Sim, tínhamos alguns médicos muçulmanos e alguns trabalhadores baratos, mas nada significativo e, como mencionei antes, a primeira geração de imigrantes era de certa forma grata. Eles não dominavam o idioma de seus novos países, ou pelo menos não tão bem quanto os nativos. Eles enfrentaram dificuldades e até mesmo racismo, mas superaram tudo isso. Os brancos também estavam mudando ao mesmo tempo. Eles estavam deixando para trás o complexo de superioridade racial e começando a abraçar pessoas de outras culturas. As coisas estavam indo na direção certa. E deixa eu te dizer, existem muitas histórias de sucesso de pessoas vindas de outras culturas e se integrando completamente na sociedade ocidental. Você pode ver muitas segundas ou terceiras gerações de chineses, vietnamitas ou indianos que não estão divididos em relação às suas lealdades. Até onde sei, não existem sociedades paralelas chinesas ou indianas operando no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Temos apenas os bons elementos inofensivos de suas culturas, como o Ano Novo Chinês ou o Diwali. Não há demandas por aulas especiais de chinês ou de hinduísmo, mas sim, estou chegando ao problema que fingem não ver. Existe um sistema paralelo no Ocidente, e esse é o sistema islâmico. Embora a primeira geração não tenha causado muitos problemas, o mesmo não pode ser dito sobre as segundas e terceiras gerações. Apesar de aproveitarem totalmente o que o Ocidente tem a oferecer, eles ainda acreditam que suas lealdades estão com sua religião e os países de origem de seus pais. Deixe-me mostrar um exemplo, e claro, existem literalmente dezenas de milhares de exemplos como este. Veja esta acadêmica paquistanesa, nascida e criada no Canadá, cujos pais não viam problema em se mudar para um país fundado como colônia, usurpando os direitos da população indígena. Eles não viam problema nisso porque, naquela época, aquelas estradas brilhantes com excelente infraestrutura e sistemas quase perfeitos de saúde e educação pareciam muito melhores do que ideais santimoniosos como abaixo ao colonialismo. Certo, eles poderiam dizer, ei, não escolhemos nascer em um país colonial. Claro, nenhum de nós escolhe os países onde nascemos, mas escolhemos os países onde vivemos.
Ela poderia facilmente ter se mudado para qualquer país que considerasse adequado, graças ao poder dos passaportes desses países coloniais. A propósito, o que ela quer dizer com ativista acadêmica decolonial? Quero dizer, esse tipo de assunto estúpido e falso realmente existe na academia ocidental hoje em dia. Bem, eu só tenho um conselho para ela. A caridade começa em casa, mas tenho certeza de que terão alguma desculpa conveniente para continuar vivendo nesses países ocidentais maravilhosos como, bem, assim que tivermos descolonizado esses países coloniais. Vamos dar uma olhada em uma de suas postagens que é tão viral quanto hipócrita. Sabe o que os colonizadores não previram? Aqueles de nós, nascidos e criados no Ocidente, na nave-mãe da colônia, se voltando contra eles. Sim, você está certa. Eles não contavam com traidores ingratos como você. Eles pensaram que, uma vez que abraçassem você, alimentassem você, dessem uma casa e proporcionassem comodidades de primeiro mundo, você pelo menos seria leal ao Estado que lhe deu tanto. Contra o que exatamente você está se voltando? As próprias liberdades que permitem que você expresse sua dissidência? As instituições que protegem seu direito de criticar sem medo de represálias? Se há algo a ser dito, o fato de que você pode criticar essas estruturas tão abertamente prova sua resiliência e valor. Eles pensaram que estaríamos eternamente em dívida com eles por sua benevolência em como nos aprisionam. Aprisionam você? Desculpe, alguém apontou uma arma para a sua cabeça? Deixe-me lembrar novamente, você é livre para ir a qualquer país que idolatra como o seu país de origem, o Paquistão. Mas sabemos por que você não iria para lá. Além de apagões de energia, instabilidade política, violência sectária, você seria colocada em uma burca e feita mãe de 10 filhos, onde seu marido regularmente exerceria seu direito dado por Deus de bater na esposa, conforme sancionado pelo Alcorão, capítulo 4, versículo 34. Se por aprisionamento você quer dizer os sistemas legais e contratos sociais do Ocidente, essas mesmas estruturas são o que lhe permite a liberdade de viver sua vida, viajar pelo mundo e expressar suas opiniões, ao contrário de muitos países onde existe opressão genuína. Vou repetir. Ninguém está forçando você a ficar. Diferentemente de verdadeiros súditos coloniais, você tem autonomia para partir a qualquer momento. Então, onde exatamente está o aprisionamento? Eles pensaram que poderiam colonizar nossas mentes como colonizaram nossas terras. Então, dar a você educação, um estilo de vida de primeiro mundo, um passaporte poderoso, liberdade política para eleger os líderes que você considera adequados e até liberdade de expressão para que você possa destilar veneno contra sua cultura, povo, governo e Estado todos os dias. Isso é colonização da mente? Mais uma vez, se é tão ruim assim, por que você não vai embora? Eu odiava o Paquistão, seu estilo de vida, sua cultura sufocante. Então eu saí e nunca olhei para trás. Me mudei para o melhor país do mundo e não vou deixar esses autoproclamados descolonizadores estragarem tudo para o resto de nós, que somos gratos por termos recebido uma segunda chance na vida. Eles não sabiam que pegaríamos suas palavras e costumes e os usaríamos como ferramentas para libertar o restante. As mesmas palavras e costumes que ela não teria se seus pais não tivessem deixado seu país de terceiro mundo para o Ocidente. Se seus pais tivessem ficado no Paquistão, ela teria se tornado mãe aos 14 anos e agora seria a mãe de 14 filhos. Eles não sabiam que seu império acabaria por implodir. Ah, é aí que as verdadeiras intenções aparecem. Eles não descansarão até que o Ocidente caia. A maior civilização já criada pela humanidade sendo levada à ruína por esses traidores. Além de sua hipocrisia, a visão deles sobre o mundo é tão confusa que nunca falam, por exemplo, sobre o colonialismo árabe. É conveniência ou simplesmente ignorância? Vou deixar isso para você decidir. Entretanto, vamos voltar ao ponto que mencionei no início. Os intelectuais do mundo muçulmano eram realistas e justos o suficiente para admitir suas falhas. Por que não vemos esse tipo de realismo na nova geração de intelectuais do mundo muçulmano? A resposta é, na verdade, muito simples. Porque naquela época, o Ocidente não se desculpava por sua superioridade e domínio. O Ocidente tinha orgulho de suas conquistas e também era honesto ao admitir seu passado por meio de uma academia genuína. Essa honestidade só podia ser encontrada na academia ocidental. Por outro lado, a academia muçulmana sempre mascarou seu passado cruel. Talvez essa honestidade do Ocidente estivesse destinada a criar o mundo de autodepreciação que vemos hoje. Atualmente, acadêmicos ocidentais deram coragem a essas pessoas e servem como catalisadores para o desmantelamento da civilização ocidental.
Veja este acadêmico ocidental que diz que o Hezbollah e o Hamas são movimentos progressistas. De forma semelhante, penso que, sim, compreender o Hamas e o Hezbollah como movimentos sociais que são progressistas, que estão à esquerda, que fazem parte de uma esquerda global, é extremamente importante. Isso não nos impede de criticar certos aspectos de ambos os movimentos. Isso não nos impede, aqueles de nós que estão interessados em políticas não violentas, de levantar a questão de se há outras opções além da violência. Então, envolvimento crítico importante. Quero dizer, certamente acho que isso deve ser incluído na conversa sobre a esquerda. O falecido líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que ordenou matar todos os homossexuais no Líbano. De acordo com estudos, qualquer pessoa que se envolva com a homossexualidade não consegue mais se livrar dela. Eles estão aprisionados. No caso da homossexualidade, desde a primeira vez, mesmo que não sejam casados, eles devem ser mortos. E esses acadêmicos militantes de coração mole dizem que o Hezbollah e o Hamas são progressistas e que são movimentos de esquerda. Atualmente, acadêmicos ocidentais deram coragem a essas pessoas e servem como catalisadores para o desmantelamento da civilização ocidental. É aqui que reside o cerne dos problemas de hoje. O Ocidente precisa ser intransigente em relação ao seu passado, assim como todas essas outras civilizações. Não precisamos apertar o botão de autodestruição apenas porque 200 anos atrás o Ocidente foi mais bem-sucedido que os muçulmanos em colonizar o mundo. Na verdade, eu argumentaria que o Ocidente ainda era muito superior aos seus contemporâneos pelos padrões da época. O Ocidente industrializou o mundo e, claro, no processo beneficiou-se muito. Ainda temos algumas das melhores universidades, hospitais e escolas no Paquistão que foram construídas pelos britânicos. Agora, não estou sugerindo que as populações locais não tenham sofrido nas mãos dos colonizadores, como os britânicos, mas posso dizer que as pessoas do subcontinente estavam em melhores condições sob o domínio britânico do que sob seus colonizadores anteriores, os muçulmanos, e alguns diriam que até mesmo em relação aos governos atuais. Todas as civilizações foram construídas sobre cadáveres. Não precisamos julgá-las por como começaram, porque se o fizéssemos, o mundo inteiro precisaria ser desmantelado. Precisamos julgar as civilizações por como tratam suas populações hoje. O Ocidente construiu maravilhas tecnológicas, nos levou à Lua e irá além de criar padrões de direitos humanos que jamais poderiam ter sido imaginados em qualquer outra civilização. Assim, para concluir, tenho uma solução, embora não seja muito popular nem mesmo entre meus colegas. Assim como Karl Popper disse, não precisamos ser tolerantes com a intolerância, porque isso criaria um mundo de intolerância. Da mesma forma, proponho que a liberdade de expressão nunca deve ser estendida àqueles que desejam acabar com a liberdade de expressão. Sim, também sou um defensor da célebre citação de Voltaire. Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa citação, na verdade, nos dá a ideia de que Voltaire era um absolutista da liberdade de expressão. Na realidade, essa citação não é de Voltaire. Ela é, na verdade, de Evelyn Beatrice Hall, em seu livro de 1906, Os Amigos de Voltaire, que resume as visões de Voltaire. O próprio Voltaire não é conhecido por ser um absolutista da liberdade de expressão. De qualquer forma, essa citação foi dita em um mundo diferente, em uma época diferente. E durante aquele período, o debate era entre a Igreja Cristã e o nacionalismo. Naquela época, para poder falar contra a hegemonia da Igreja Católica, pessoas como Voltaire defendiam proteções amplas à liberdade de expressão para desafiar a autoridade da Igreja. A liberdade de expressão deve ser maximizada, mas não tornada absoluta. A liberdade de expressão é valiosa para criticar seu governo, presidente ou primeiro-ministro e suas políticas, mas não pode ser usada para acabar com a própria liberdade de expressão. De fato, este é o argumento que os democratas estão apresentando nas atuais eleições nos Estados Unidos. Eles dizem que Donald Trump seria o último presidente eleito dos Estados Unidos e que depois disso haverá uma ditadura. Não acredito nessa teoria da conspiração, mas se você apenas observar esse argumento, você votaria em alguém para desmantelar a democracia? Foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha da década de 1930. Eles elegeram Adolf Hitler e depois não conseguiram mais se livrar dele. Então, por que você daria liberdade de expressão àqueles que querem acabar com a liberdade de expressão usando esse mesmo direito? Essa é uma noção autodestrutiva, assim como ser tolerante com a intolerância.
Por fim, questiono a noção defendida pelos absolutistas da liberdade de expressão, que argumentam que a única maneira de combater ideias ruins é com ideias melhores. Essa é uma posição nobre e funcionou em muitas democracias ocidentais por quase 300 anos. No entanto, essa noção só funciona quando há um nível básico de valores compartilhados e concordância sobre as regras do discurso. Vamos pegar o exemplo americano. Os fundadores dos Estados Unidos debateram extensivamente sobre os limites da liberdade de expressão. De fato, quando o presidente John Adams temia uma guerra com a França, ele apoiou a Lei de Sedição de 1798, que temporariamente restringiu a liberdade de expressão, apesar da proteção da Primeira Emenda. Os Estados Unidos poderiam facilmente ter se inclinado para um Estado mais autoritário, mas líderes como Thomas Jefferson e James Madison trabalharam para restaurar a liberdade de expressão, tanto politicamente quanto legalmente. A Lei de Sedição expirou em 1801 e, após a eleição de Jefferson em 1800, houve um consenso mais forte sobre a centralidade da liberdade de expressão. O ponto-chave é que a liberdade de expressão nos Estados Unidos foi preservada porque a nação alcançou um entendimento compartilhado de sua importância, mesmo após intensos conflitos políticos. A liberdade de expressão só funcionou porque foi apoiada em todo o espectro político, após a resolução dos desacordos iniciais. Tal acordo entre ocidentais e muçulmanos não existe. Se pais fundadores como Jefferson e Madison também se opusessem à liberdade de expressão ou permanecessem divididos, talvez a América não tivesse desenvolvido as robustas proteções da Primeira Emenda de hoje. A sobrevivência da liberdade de expressão dependeu desse consenso amplo, não apenas de princípios abstratos como deixe as pessoas que não respeitam a liberdade de expressão usarem a liberdade de expressão e que vençam as melhores ideias. E mesmo que esse fosse o caso, só porque funcionou no passado não significa que funcionará no futuro. Então, o que faz você pensar que muçulmanos que têm valores fundamentais diferentes e não acreditam no conceito de mundo livre serão persuadidos por seus contra-argumentos às suas posições totalitárias e anti-ocidentais? Não serão, especialmente quando têm uma animosidade profundamente enraizada contra o Ocidente. Um descrente, um não muçulmano, nós o odiamos por amor a Allah. Subhanahu wa ta'ala. A razão disso é porque ele está no kufr. Então, esse ódio que eu tenho, eu o faço apenas como submissão a Allah. E com essa submissão, existem limites. O Alcorão proíbe a amizade entre muçulmanos e não muçulmanos, com base no versículo do Alcorão que diz: não tomem os judeus e os cristãos como awliya. Allah nos proibiu de tomar os judeus e os cristãos como aliados próximos. Apoiar um kafir contra outro muçulmano é haram. Sem dúvida, é haram. É uma má ação. É um pecado grave. Não tomem os judeus e os cristãos como aliados. Eles são, de fato, aliados uns dos outros. E quem entre vocês os tomar como aliados, certamente será um deles. É parte da nossa religião que devemos odiá-los por amor a Allah. Al-Adawah, inimizade e ódio, significa que somos inimigos. Não vamos enrolar para dizer não nos amamos. Não estamos na mesma página. Não somos amigos, isso faz sentido. Somos inimigos. Os kufar, nós odiamos os kufar por amor a Allah. Por quê? Porque eles não acreditam em Allah. Amar os muçulmanos e odiar os não muçulmanos. Ser leal aos muçulmanos e não ser leal aos não muçulmanos. Então, continuem lutando contra os cristãos e judeus até que eles paguem o jizya. Isso significa obrigá-los a pagar o jizya. Isso mostra claramente que se trata de forçar as pessoas a se tornarem muçulmanas. Se você se aliar aos descrentes de qualquer forma, você é um descrente. Você é um descrente porque está se aliando a uma nação descrente que acredita em kufr e shirk. Os descrentes que são inimigos, são descrentes. Vocês podem continuar concedendo a eles liberdade de expressão e o direito de protestar contra os próprios fundamentos da sociedade ocidental e tentar combatê-los com seus ideais elevados, mas isso não vai funcionar. Assim como vocês acreditam na liberdade de expressão, eles acreditam na sua ausência. Como estão as coisas com os manifestantes pró-Hamas e pró-Hezbollah pelo Ocidente? Cada país ocidental tentou lidar com isso como lidariam com alguns anarquistas ocidentais, mas todos falharam em enfrentar esses manifestantes pró-Hamas e pró-Hezbollah porque eles não respeitam seus valores. Eles estão apenas usando seus valores contra vocês até que o resultado desejado seja alcançado.
Consequentemente, no esforço de proteger o direito deles à liberdade de expressão, as sociedades ocidentais frequentemente são forçadas a reprimir os contra-manifestantes. Veja o que acontece na Grã-Bretanha. Então não, eu acho que o Ocidente precisa descer de seu pedestal de conceder liberdade de expressão àqueles que querem desmantelar o próprio Ocidente. Tragam de volta as acusações de traição. Comecem a cancelar cidadanias. Parem de se desculpar por sua superioridade política e tecnológica. Comecem a lidar com essa ameaça interna da mesma forma que lidam com a ameaça externa de Putin. Comecem a legislar e implementar essas novas leis, ou caso contrário, a verdadeira extrema-direita controlará a narrativa e tomará essas medidas que acabei de mencionar. Por que esperar até que seja tarde demais? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Vocês também podem apoiar este canal assinando meu Patreon em patreon.com/HarrySultan ou pagando um cafezinho pra mim em buymeacoffee.com/HarrySultan. Se não, tudo bem, apenas deixem seu like e compartilhem com seus amigos. Até a próxima, tchau! Se quiserem apoiar meu trabalho, podem se tornar meus assinantes acessando patreon.com/HarrySultan ou simplesmente me pagando um cafezinho.